Vozes. Nós vivemos numa época em que nós temos tantas vozes em volta da gente, é tanta informação, que nós nunca imaginávamos que pudéssemos ter. Mas é importante a gente discernir as vozes, porque nem toda voz vai te encorajar, nem toda voz vai trazer benefício para a sua vida. E eu gostaria de compartilhar algo que o Senhor tem me ensinado. Que algumas vozes, mesmo de pessoas supostamente amigas, mesmo de médicos, podem nos desmotivar. Eu gostaria de falar 3 vozes que nós não, nesse vídeo que nós não devemos ouvir, e a voz de Deus, que é a voz que a gente deve ouvir. Então, a primeira voz é a voz da desobediência. Nós vemos o exemplo de Eva, quando a serpente chega para ela e diz assim: não tem nada, então come, não vai acontecer nada. E quando nós olhamos o nosso contexto, os nossos jovens, ou mesmo nós mesmo, com certas amizades, nós acabamos ouvindo certas vozes que podem nos conduzir a desviar do caminho bom. Tem um versículo na Bíblia que eu gosto muito que diz assim: as más conversações corrompem os bons costumes. E tem algumas pessoas que dizem: fulano fez isso porque já tinha isso dentro dele. Ok, muitos erros nossos simplesmente afloram de acordo com a oportunidade, isso eu concordo. Mas há algo muito forte no meu coração. Mesmo que você seja uma boa pessoa, comece a andar com drogados, comece a andar com pessoas que maldiçoam, que fofocam. Você, com certeza, com o tempo, vai estar agindo que nem eles, falando que nem eles, fazendo o que eles fazem. E esse versículo que está na Bíblia, quando diz que as más conversações corrompem os bons costumes, é aquele ditado popular que talvez você ouviu da sua mãe, da sua avó: diga-me com quem tu andas que eu direi quem tu és. Isso é fato. Quantos jovens não se meteram com drogas? Eu tenho uma amiga minha que o filho dela começou alguns anos atrás: não, mãe, é só maconha, tô só no meio aqui, todo mundo faz, nem droga é aqui nos Estados Unidos, né? É tão comum, você fala que maconha é droga, você quase apanha. Então, mas normalmente eles começam com a maconha e passam por uma droga mais pesada e começam a vender ou a roubar, e essa pessoa provavelmente não tinha o roubo dentro de si, mas a necessidade de suprir o vício pode levar. Então nós temos que ter muito cuidado com as pessoas que nos cercam, as pessoas que estão influenciando as nossas vidas, porque nós vamos acabar se parecendo com elas. A segunda voz que eu gostaria de falar é a voz da inveja. A Bíblia diz que em um determinado momento da vida de Saul, ele começou a ter inveja de Davi. Em uma passagem muito interessante lá em 1 Samuel 18:9, as mulheres começaram a cantar e exaltar Davi. Saul venceu 1000, mas Davi venceu 10.000. Isso gerou uma inveja no coração de Saul, que passou a persegui-lo. Então nós temos que detectar as pessoas que estão andando com a gente, que tem uma inveja que vai querer nos destruir. A inveja de Saul chegou a tal ponto que ele quis matar Davi. Mas trazendo para o nosso contexto, às vezes a inveja daquela suposta amiga pode querer te matar, te enterrar emocionalmente. Eu não estou dizendo de algo físico, não, estou falando de algo emocional, alguém que vai sugar sua energia. Quando eu me converti, eu fui para o seminário, e mesmo sendo muito tímida ao longo da minha vida, eu nunca deixei de fazer coisas. Eu ia me arrastando, eu sempre enfrentei muito a minha timidez. E eu lembro que eu comecei a liderar uma célula e tinha uma menina que era muito mais madura na fé. E essa menina chegou aí pro meu grupo familiar, né, o small group da época, e ela sentava de trás, e eu toda ingênua, assim, toda tímida, sem muito conhecimento, mas eu me esforçava, era o meu melhor, e o grupo era abençoado na maneira como Deus me levantou ali. E aquela menina chegava, sentava atrás e ficava... Agora você imagina como que eu me sentia, né? Nova, não segura, tudo que é novo gera uma certa insegurança na gente. E ela sentava na última cadeira da sala e me criticava a minha roupa. Eu chegava no seminário, ela me olhava de cima e embaixo, até que um dia o pastor estava falando sobre vampiros emocionais. E naquele dia eu tive a luz: essa pessoa não é a pessoa que eu vou andar. A inveja dela está secando, tá consumindo ela. E o que eu fiz? Eu cheguei para ela no final daquela sala e eu falei: olha, a partir de hoje eu não quero a sua opinião, não quero essa minha roupa. Eu nem sabia me vestir, eu vim, né, de um contexto muito mundano, eu tinha uma moto, era roupa muito curta, e para mim eu tava, né, eu joguei uma camisetona, eu tava coberta, tava pronta para ir pro culto. Então, assim, vamos detectar essas pessoas.
Essas pessoas, elas sugam da gente o que é melhor. E nós não devemos ouvir a voz dela. A terceira voz que eu gostaria de falar é a voz que desmotiva, é a voz que nos desencoraja. Recentemente eu fiz uma terapia e eu creio que a pessoa até que tinha uma boa intenção, e eu disse para ela que eu ia começar um grupo de mulheres aqui que ia crescer muito, e ela virou para mim e falou assim: doente não cura doente, e se eu fosse você eu não começava. E eu saí, eu confesso que eu fiquei um final de semana, não consegui nem gravar meu vídeo, porque eu levei em conta que era um profissional, né? Mas eu comecei a orar e Deus falou algo no meu coração. Nem todo mundo, aliás, quase todos nós temos áreas da nossa vida que precisam de cura. Se eu e você for esperar 100% estar curado para fazer algo para Deus, nós não vamos fazer. Então eu sei que tem áreas da minha vida que Deus não vai me usar, sabe por quê? Porque Deus está me curando, Deus está me preparando. E algo que eu quero encorajar você: não desista de fazer algo, porque todos nós temos algo a ensinar, todos nós temos espaço para crescer, mas nós temos algo para ensinar também. E aquilo que eu não tenho, né, aquilo que eu não tenho, eu não posso dar. Isso é lógico, a gente só dá o que tem, mas Deus tem me usado para curar pessoas. Deus tem me usado até meus vídeos. Uma pessoa me ligou essa semana falando que viu meu vídeo da autoestima e que estava voltando para o Senhor. Uma menina disse que foi curada de depressão, né, de síndrome de pânico, ouvindo um dos meus vídeos sobre o testemunho que eu também passei por um tempo muito difícil quando eu perdi meus pais. Então eu quero dizer para você: não desanime, não escute essas vozes, porque eu discordo totalmente. Eu não estou dizendo de pessoas que têm problemas emocionais, que precisam, né, estar até em clínica. Não, existem momentos da vida realmente, certos tipos de doença que não estão aptos para estar. Mas se você é alguém como eu, que ama o Senhor, alguém que tem vida com Deus, eu quero dizer para você: Deus tem um propósito na sua vida. Não deixe que as vozes do desencorajamento te paralisem, e vá caminhando, porque Davi fala: Senhor, derrama luz nas minhas trevas. Todos nós temos uma medida de luz e uma medida de trevas. Tem coisa que eu tenho uma clareza tão grande, mas tem outras coisas que eu vou me engatinhando, que eu estou me arrastando, mas eu estou buscando mudança. E eu quero dizer para você: não escute essa voz. Eu tenho algo comigo, de médico a mecânico, eu não escuto só uma opinião. Eu fosse um médico, detectasse alguma coisa na minha vida, eu vou no outro. E teve uma moça que um médico disse que ela era bipolar, e ela disse que chocou com aquilo, né? E começou a pesquisar. E ela tem um irmão, tem um caso de bipolaridade na família. E ela disse que não precisava nem de muito médico, começou a comparar: mas eu nunca tive depressão, né? Eu sou muito acelerada e tal. E foi no outro médico. E o médico virou para ela, o outro psicólogo, falou assim: olha, pelo que eu vejo até agora, né? Não havia tanto tempo, você tem hiperatividade. E se quiser ir no psiquiatra, você vai. E essa pessoa foi no outro médico e falou a mesma coisa. Agora você imagina, por causa de um erro médico, uma pessoa que já é acelerada vai tomar remédio, porque o remédio para bipolar dá né, põe para andar, né, durante o dia, e o outro para você se acalmar. Então eu quero dizer: não escute as vozes de desencorajamento. Quando eu vou nos médicos, já vou orando e eu escuto o diagnóstico e não faço os tratamentos, sim, mas já vou declarando a cura, vou declarando o oposto do que eles falam. Não estou falando para ignorar a voz, não, mas escute mais de uma voz. Vá no mecânico 2 vezes, vá pelo menos em 2 médicos. Não tome remédio simplesmente por um diagnóstico, porque essa pessoa pode simplesmente errar. Na profissão nós erramos, né? Então, eu gostaria de dizer isso para você: tome cuidado com as vozes de desencorajamento, com aquelas pessoas que vão olhar para você e vai falar assim: quem é você? Foi assim que falaram para Davi, esse pequeno, esse menininho. Mas eu quero dizer para você: Deus vai nos usar naquilo que nós temos. Aquilo que nós não temos como passar. E a última voz que eu gostaria de dizer, a voz que nós temos que seguir, é a voz de Deus. E talvez pergunte, mas como que eu posso ouvir a voz de Deus? A Bíblia é a voz de Deus. Talvez você diga: mas como é que eu vou ler a Bíblia toda? Nós temos uma arma muito interessante, o Google. Se você quer saber sobre determinado assunto, ponha lá no Google: casamento. Há uma pergunta muito comum entre as jovens: mas ele não professa a mesma fé que eu devo? Tem coisas que não há necessidade de orar. Basta você saber o que a Bíblia diz.
Nós não precisamos orar para tratar o nosso cônjuge, o nosso partner bem. Não, a Bíblia nos ensina. Se você quer um determinado assunto, e muitos de nós não lemos a Bíblia toda ainda, eu já li, tem muitos anos também, eu já li muitas vezes, mas tem muitos assuntos que não é claro. Quando eu tenho dúvida de alguma coisa, eu vou no Google, pego os versículos, faço um estudo e oro. Então eu quero dizer para você, agora há momentos na nossa vida que a Bíblia não tem certas decisões, sabe, se eu vou para esse emprego ou para aquele outro, que não vai estar escrito na Bíblia. Aí nós temos que orar e pedir uma confirmação de Deus. E é algo que nós temos que ter no nosso coração. Se há algo que nos inquieta muito, se há algo que nos faz correr, que nos impulsiona de maneira acelerada, de maneira desequilibrada, tome cuidado, não tome nenhuma decisão. Ore. A Bíblia diz que a paz de Deus é o hábito do nosso coração. Eu quero dizer para você, se não há nenhuma passagem bíblica que explica, que é clara, que se é uma decisão pessoal, Deus não escolhe ninguém para casar. Durante muito tempo as pessoas falavam, Deus, não, você vai escolher alguém dentro das afinidades que você quer, espiritual, emocionais, físicas, né? À medida que você, né, sente bem perto dessa pessoa, a visão de trabalho, que seria muito importante, a visão espiritual, e Deus vai confirmar. Mas Deus não vai mandar o João ou o José, não, você vai escolher alguém. E Deus vai confirmar, porque é algo pessoal. Então nós precisamos entender. Um problema que acontece muito é que às vezes a gente quer ouvir a voz de Deus, mas não quer a vontade de Deus para as nossas vidas. Então, nós temos que ter esse cuidado. Nem sempre a voz de Deus é a voz que você quer ouvir, mas é a vontade de Deus que é boa, agradável e perfeita para você e para mim. Então, nós temos que entender essa voz, porque a voz de Deus é a Bíblia. É a Bíblia que dá sentido a tudo. Essa voz só vai ter sentido se ela tiver bagagem bíblica, se ela tiver argumento bíblico. Então, nesse dia, que nós tenhamos essa sensibilidade de deixar as vozes, de calar as vozes em volta de nós, mas buscar a voz, porque a voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é capaz de transformar as nossas vidas. Outra coisa, não busque profetas. Pelo que eu já li na Bíblia, eu nunca vi ninguém ir atrás de um profeta. Quando Deus precisou falar com Davi, Deus mandou Natan até Davi. Nós temos que parar com esse misticismo. Deus usa profetas, usa sim. Mas Deus vai mandar o profeta até você. Se você precisa de uma palavra, vá para a Bíblia. Ore, peça ao Senhor, sinta paz no seu coração. Cale as vozes, todas as vozes em volta de você. A voz do desânimo, a voz da inveja, a voz do desencorajamento, da intimidação. Porque a voz do Senhor é poderosa para transformar. E a voz do Senhor é o que é importante. É a vontade dEle que vai trazer mudança na nossa vida. Porque a vontade do Senhor é boa, agradável e perfeita nas nossas vidas.